Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store, Revestimenta e Elite Design. Não bastasse ser responsável pelo projeto arquitetônico de um luxuoso edifício em Porto Alegre, a Triplo Arquitetura, formada pelas arquitetas Annelise Cancelli e Bianca Russo, também assinou a elegante solução de interiores de um dos apartamentos da construção. Quem conversou com a gente sobre esse grandioso trabalho foi Bianca Russo. Dá só uma olhada. Bom, agora então vou conversar com a arquiteta Bianca Russo. Bom, Bianca, a Triplo Arquitetura, um escritório 8 estrelas no Elite Design. Nessa mais recente edição foram publicados dos dois lados, tanto do projeto de interiores quanto de edificação. Então eu queria que tu contasse pra gente agora, iniciando por essa edificação, por essa construção que, além deste apartamento, também foi projetado por vocês. Então acho que acabou influenciando um pouco, né? Queria então que tu detalhasse, contasse como é que foi o início desse grande projeto. Olha, Larissa, foi muito interessante esse processo. É uma coisa que até acontece seguidamente com a nossa empresa. Como a gente desenvolve os projetos dos edifícios para clientes incorporadores, a gente acaba trabalhando na larga escala e também nos interiores dos clientes que acabam surgindo em função de terem visto também os apartamentos decorados, os empreendimentos. Então, é o caso desse edifício que a gente está visitando hoje, que é projeto da Triplo, inclusive toda a parte de compatibilização e tudo mais. E esse cliente especificamente é uma família que nos buscou desde o andamento da obra já para pensar um layout específico para suas necessidades, né? E em cima disso desenvolver todo o projeto de interiores. Só para a gente entender um pouco do perfil desses clientes, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o estilo da edificação para a gente entender um pouco do perfil de quem mora aqui. Perfeito. Realmente é uma edificação muito sofisticada, assim, que proporciona para os seus condôminos muitas atividades internas, né? A questão da infraestrutura condominial é muito bem atendida, desde gourmeteria, salão de jogos, salão de festas kids, um play super bacana, área de piscinas. Tem um paisagismo muito bem trabalhado, com utilização de espelhos d'água, que dão uma vida muito interessante para o espaço. Então, são privilegiados os que estão aqui. Devem gostar muito de morar, né? E a partir desse trabalho bem sucedido, então, os proprietários deste apartamento procuraram a Triplo. E aí, como é que se deu o início? Como é que qual foi o programa de necessidades dessa família em específico? Como no início do processo, a gente tinha a família com ainda um bebê em gestação e um filho pequeno ainda, a gente já buscou adaptar o programa de necessidades pensando, claro, no futuro. Então, eles buscaram um apartamento que atendesse os 4 componentes da família, que fosse, ao mesmo tempo, prático, em função das crianças, e também tivesse uma característica de sofisticação, de materiais nobres, que era uma grande preocupação dos proprietários, a questão da qualidade, né? Então, a gente focou muito nisso para trabalhar. Bom, assim que a gente acessa o apartamento, a primeira coisa que se visualiza é o grande estar. Houve alguma modificação no layout em relação à configuração nova, os móveis, a decoração, como foi desenvolvido isso? Essa planta especificamente, ela foi desenvolvida privilegiando mesmo, originalmente já no projeto, a área social. É uma área bem ampla, que possibilita, aqui ela está em 2 ambientes, mas um terceiro ambiente também seria viável aqui. Nisso, então, se focou nessa área social muito em função da amplitude. Do projeto original, o que muda simplesmente é que a gente incorporou essa porta que isola a área social da área íntima, né? E a gente também modificou a questão do gabinete, que era uma peça coringa da planta. Tanto poderia ser aberto para a área social, quanto para a área de serviço e ter uma característica de dependência daí. Em relação às cores e à composição do mobiliário? Aqui a gente está bem numa ideia de neutralidade, né? Os clientes queriam que fosse um ambiente mais tranquilo, com um estilo assim mais clean, né? Como o pessoal gosta de dizer. Algum acento de cor tu vai perceber nos objetos, nas almofadas,
A gente trouxe um pouquinho de detalhe, assim, até para futuramente a cliente poder fazer alguma alteração, se quiser, de maneira mais tranquila, né? A gente pode dizer que o destaque fica, então, para os acabamentos, revestimentos? Com certeza. Que eu acho que, assim, a partir do momento que a gente definiu todos esses revestimentos muito nobres, os porcelanatos, os granitos, revestimentos de lareira, sempre buscando itens de muita qualidade, né? Eu acho que é um grande destaque desse projeto. E a lareira acabou sendo um grande destaque mesmo. Fez sucesso a lareira, porque é um revestimento muito especial, né? É um revestimento telado, é um ônix lindíssimo, deu um movimento muito lindo para a lareira, fica xodó da sala, né? Além disso, a iluminação foi utilizada também para destacar todos esses recantos e pontuar algum objeto? E definir muito também os espaços, né, Larissa? E como aqui a gente trabalha também com sistema de automação, é possível os clientes criarem cenários, né? Eles já têm, inclusive, isso definido na automação, cenários pré-estabelecidos para o dia a dia, para um jantar especial, para um jantar romântico, para a gente ver televisão. Então, isso é muito bem utilizado aqui nessa sala, né? Tem muita possibilidade, né? Uma coisa que é legal de chamar a atenção, Larissa, que a gente buscou nesse projeto, como hoje em dia o ar-condicionado é questão, né, todo mundo tem que ter, a gente acha que o interessante é que ele seja o mínimo de destaque no ambiente, né, dá destaque para outras coisas, ele é uma questão técnica a ser resolvida. Então a gente utilizou aqui essas pequenas grelhas muito delicadas no forro, utilizando um sistema de split dutado, dentro do forro, escondido. Então, a gente tem todo esse conforto que tu tá percebendo aqui, mas sem a influência do equipamento visualmente. Bom, o lavabo também passou por essa personalização toda? Muito, muito. Todos os equipamentos, inclusive a bancada foi desenhada pelo escritório, né? E foi executada sob medida, com a cuba embutida e alguns detalhes de piso, continuando para o hall de entrada, tudo em mármore. E os revestimentos das paredes são em tecidos, tudo muito pessoal mesmo, né? Bom, próximo à área do jantar, então bem na direção, temos a cozinha. É um ambiente bem separado, não foge daquele layout de integração. Como é que foi desenvolver mais essa área de serviço? Olha, aqui a questão é assim, casa que tem criança tem que funcionar, né? E todo dia, e aquela questão da separação com a área social foi importante. Ao mesmo tempo, existe aquela possibilidade de, como vocês vão ver posteriormente, tem uma churrasqueira na cozinha. Então, naquela reunião familiar de domingo, a gente tem uma possibilidade ali de abrir uma pequena janela e tem uma comunicação, o churrasqueiro não fica isolado, né? Mas no dia a dia, realmente a cozinha funciona de maneira mais em separado. É uma cozinha muito clara, muito focada na questão do trabalho mesmo, né? Iluminação para possibilitar essas atividades de maneira tranquila, bem equipada. É uma cozinha bem interessante. E os acabamentos seguem aquela linha de sofisticação e praticidade. Com certeza, com certeza. Inclusive as bancadas de um material que não traz trabalho nenhum para cliente para fazer a manutenção, né? Então é uma cozinha assim que funciona tranquilamente. Bianca, seguindo pelo apartamento, então acessamos a área íntima. São 3 suítes. Vamos então começar pelas suítes dos filhos, 2 meninos. 2 meninos, o Bernardo e o Henrique. Então, a gente começa com a do mais pequenininho, né? Os dois estão tendo praticamente o mesmo tamanho de suíte, com, claro, atendendo as necessidades de um e de outro e prevendo necessidades futuras, né? Então, vocês vão perceber que no lugar onde futuramente o Bernardo vai estudar, hoje a gente tem caixas com volantes para colocar brinquedos, né? No futuro, essas caixas vão ser retiradas, vão ser substituídas por uma bela cadeira e ele vai poder estudar naquela bancada. E aí, as suítes com seus revestimentos específicos, né? É o mesmo revestimento de cores diferentes, para não dar briga. E os detalhes, sim, um pouco mais infantis na questão da decoração e tudo mais, que até uma solicitação da cliente mesmo. Mas é uma coisa bem versátil, né? É verdade, nos 2 dormitórios a gente percebe que é uma decoração atemporal, mas os brinquedos mesmo que datam a idade dele. Exatamente. A ideia era essa, né? Que o quarto não fosse tão datado e que eles pudessem ir adaptando ao crescimento das crianças, né? E houve um perfeito aproveitamento dos espaços, compartimentos, armários, tudo realmente bem completo. Se buscou muito isso, porque a gente sabe que tem muita coisa para ser guardada, né? Então, principalmente brinquedos e roupas e tudo mais. Então, tudo muito
detalhado, assim, na questão do mobiliário, né? E a Suite Master? Qual foi o aproveitamento? Qual foi o pedido, a solicitação dos clientes, já por ser, então, um momento de descanso, o refúgio dele? É verdade. Os clientes já tinham verificado no apartamento decorado do empreendimento um layout que a gente tinha sugerido, né? Então, eles já vieram até com essa ideia um pouco mais, assim, assumida, digamos. Então, o que a gente fez foi desenvolver em cima disso. Tem uma área de closet bem interessante, dividido para ele e ela, né? Cada um cuida do seu cantinho. E tem uma belíssima cama, muito ampla, né, e confortável. A gente usou revestimentos mais aconchegantes possível nas paredes, na cabeceira da cama, que é uma cabeceira feita sob medida também, bem especial, um tecido lindíssimo. Então, todos esses detalhes para deixar aconchegante, mas eu acho que o ponto alto também dessa suíte é, eu costumo chamar de sala de banho, porque já não é mais um banheiro. Que contempla todas as necessidades que eu acho que a maioria das pessoas gostaria, né? Que tu vai poder conferir depois. É verdade. Bom, além de conferir aqui no Trânsito Arquitetura, quem tiver em mãos o Anuário Elite Design pode também ver o trabalho de vocês nas 8 edições por sinal. Então eu queria saber, assim, são 8 anos já de parceria. Como é que tem sido para ti e para a Nelise participar do Elite Design? Tem sido ótimo, né? A gente já coloca isso como certeza no nosso ano, né? É uma ação que a gente não deixa de lado nunca, porque a gente tem uma oportunidade de mostrar o trabalho que está pronto, que está realizado, que os clientes já estão usufruindo, publicar, né? E ver que as pessoas curtem aquilo, né? Ver o livro, inclusive para os proprietários é muito interessante de também ter essa possibilidade. A gente gosta muito e é parceira, né? É sucesso para todo mundo. Para todos nós, é verdade, é verdade. Tá certo, Bianca. Parabéns para a Triple e muito obrigada. Obrigada a vocês. Transit Arquitetura. Patrocínio. Gobi Novelli. Todeschini. Macrovision. Império Persa Home Design. Bedding Store. Revestimenta. E Elite Design. Desenvolvido pelo arquiteto Marcelo John, o projeto desta residência de 800 metros quadrados de área atende às necessidades de um jovem empresário e excelente anfitrião. Conceito atemporal e sofisticação nos detalhes caracterizam a proposta. Confira! Bom, agora então eu vou conversar com o arquiteto Marcelo John. Bom, Marcelo, hoje então a gente vai conversar sobre o projeto que ilustrou a 8ª edição do Elite Design. Tu já um profissional 5 estrelas. Eu queria então, para introduzir o assunto, que tu nos contasse como é que foi desenvolver esse projeto e revelasse para a gente um pouquinho do perfil desse cliente, porque para justificar como é que se desenvolveu então esse trabalho. Esse cliente específico, ele é um jovem empresário solteiro. E ele tem a residência dele possui aproximadamente 800 metros quadrados. Então foi um projeto bem desafiador, que por ter praticamente todos os ambientes integrados, a gente precisava de uma unidade visual em tudo. Porque em praticamente todos os ambientes da casa, tu tem uma visão de tudo o que está acontecendo, né? E a edificação em si influenciou no estilo do projeto de interiores? Bastante, assim. Até por ela ter umas linhas muito retas, ter linhas bem limpas, assim. Então a gente procurou passar isso para a parte de interiores também, com algumas peças com uma linha mais clássica, mas assim, bem pontuais. E o caráter do projeto é mais masculino ou realmente ficou pro lado atemporal? Ele é uma mescla, mas ele é predominantemente masculino. E assim, porque a prioridade era ser uma casa muito prática. Então, assim, nada de muito excesso, nada de supérfluos também. Então, assim, todos os materiais que a gente escolheu tinha que ter essa praticidade no dia a dia. Não era só simplesmente estar lá por estar, né?
Bom, a área social é muito extensa, conta com áreas interna e externa. Eu queria que tu começasse falando um pouquinho sobre a área externa, como são distribuídos todas as funções, quantos são os ambientes. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. A gente pode citar assim, na parte interna, a gente tem uma grande área de estar de lareira, com toda a parte de televisão também. A casa, inclusive, é toda automatizada e toda a parte de sonorização acompanha todos os ambientes. Da parte do estar, a gente tem um lounge de entrada e passando para um lado que seria uma área de jogos, assim, que é um estar mais informal. Inclusive, a mesa já era do próprio proprietário, que era uma mesa de família, né? Era uma mesa de jogos centenária que a gente mandou laquear e restaurar para o ambiente seguinte, que seria a parte da cozinha com o jantar. Então, toda essa grande área está integrada com vistas, uma vista maravilhosa, na minha opinião, assim, tanto para a parte da frente da casa, que dá para um lago, quanto para a parte dos fundos, que dá para um jardim com piscina. E a escolha dos revestimentos contribuiu para essa unidade toda, para a integração? A gente padronizou assim, toda a parte social com o mesmo piso, os mesmos revestimentos e pontuamos alguns diferentes nos banheiros. Então daí a gente até, para poder dar um caráter para cada um, né? Então foi tanto o uso de pastilhas, de pedras, o uso da marcenaria propriamente dita, assim, com lâminas diferentes para personalizar cada espaço. Houve marcenaria sob medida, mas também móveis soltos, garimpados? Exato, toda a parte de marcenaria foi sob medida. A gente foi todo o projeto do escritório nosso, foi desenvolvido à sua medida e os móveis soltos também, eu digo, foi cada um pensado para cada lugar. Então não tem nenhum móvel que esteja acaso ali. Em relação aos materiais e revestimentos escolhidos para acabamento deles? A gente pode citar assim na parte da lareira, que ela tem uma dimensão de quase 2,5 metros em travertino bruto, que é uma lareira que ela aparece totalmente no espaço. A parte de revestimentos de piso, a gente tem muito a parte do porcelanato, tudo placas de 1 por 1, que no padrão crema marfil. E para as bancadas a gente optou muito pelo Silestone, pela uniformidade do material, né? Devido a essa integração com a área externa, houve um cuidado em relação às cores eleitas para o projeto? A gente procurou assim, cuidar muito, por a casa ser praticamente toda envidraçada, a parte das cortinas, que automaticamente teria o reverso para o lado da rua. Então a gente procurou manter muito as tonalidades da casa, assim, muito tons neutros, a casa pontuada muito por cinza. Ela está muito nessas tons cinza, grafite, tudo nessa gama de cor. Além da iluminação abundante, natural, como é que foi o projeto luminotécnico? A gente trabalhou muito por circuitos e cenas para geralmente ter esse caráter. Como ele recebe muito para eventos, para festas, ele tem assim uma luz própria para cinema, uma luz própria para televisão, a parte de jogos, a parte de jantar, a parte apenas para conversar. Então, através de cenários distintos e na automação, ele conseguiu ter essa diversificação dentro da casa, né? E a área externa, que é uma área de receber e também de muito lazer, né? Eu chamo a área externa, que automaticamente ela faz parte do interno pela integração da casa através dos vidros, né? A gente fez toda a parte do paisagismo também com poucos elementos. Procurou destacar, assim, por exemplo, as 2 palmeiras canarienses na frente da casa, que são 2 espécies já com porte, né? Que é bem para dar composição na fachada. E o restante, assim, toda uma parte de plantas que de fácil manutenção também. Ele tem todo um acompanhamento e essas plantas automaticamente de dentro da casa tu tem todo o visual delas da parte de fora. E mobiliário específico, tudo para contornar e deixar ainda mais bonita essa piscina. Exatamente, toda a parte externa ela fica praticamente montada o ano todo, que são móveis próprios para externo. Os revestimentos são com tela solar, então eles podem ficar expostos sem problema. Bom, acho que um dos destaques, de repente, pode-se dizer que é a escada que dá acesso à área íntima? Exatamente, ela é uma escada curva. Então ela foi toda revestida em mármore Botticino, a gente triou toda a parte das pedras, então todos os degraus são revestidos, a parte posterior e inferior dela. E essa grande escadaria leva ao segundo pavimento que conduz à área íntima, né? E a Suite Master? A Suite Master ela tem aproximadamente 40 metros quadrados, ela compõe um grande closet também e em função do tamanho, para não ficar um ambiente muito impessoal, a gente trabalhou muito com porcelanato que remete à textura da madeira para dar um pouco mais de aconchego. Inclusive no próprio dormitório, a gente trabalhou com tecidos mais pesados, porque como era uma área muito grande, não ficar uma situação fria, né, tu ficar um espaço impessoal, né. Bom, Marcelo, esse já é o 5º projeto consecutivo que tu publica no Elite Design. Como é que tem sido essa participação?
Para mim tem sido maravilhosa, no entanto que a sexta já está em produção. Então eu acho que foi um trabalho. Todos os projetos que eu publiquei, eu acho que teve um reconhecimento muito bom. Para mim é uma satisfação enorme, porque é um livro extremamente reconhecido e a qualidade toda da produção, o trabalho final, né? Eu acho que encanta, eu acho que vale muito a pena. Que bom, parabéns e mais sucesso. Muito obrigado. Transit Arquitetura. Patrocínio. Gobi Novelli. Todeschini. Macrovision. Império Persa Home Design. Bedding Store. Revestimenta. E Elite Design. Inspirada no estilo contemporâneo das edificações atuais, a proposta da arquiteta Camila Reicher para este projeto foi desenvolver uma residência com privilegiada orientação solar, linhas retas e um suntuoso pórtico de acesso. Assista que vale a pena! Agora, então, vou conversar com a arquiteta Camila Reicher para conhecer o projeto mais recente que ela publicou no Elite Design 8. Bom, Camila, já são 4 edições em que tu participa e, mais uma vez, nessa mais recente edição, tu expôs um projeto belíssimo. Eu queria, então, saber como é que foi desenvolver esse projeto e que tu contasse pra gente um pouco do início dele e do perfil dos teus clientes. Muito bem, Larissa. A gente fez esse trabalho bem legal que ficou em Nova Hartz. Foi uma casa de 230 metros quadrados, onde que atendeu uma família de um casal jovem, né, que buscava a sua primeira residência, né, própria. E foi bem interessante, que atingiu bem os objetivos que eles pretendiam, né, de ter uma casa com estilo contemporâneo, de linhas retas, né, com uma cor clarinha, né, que a gente fez. Daí, então eles trouxeram algumas referências daquilo que eles buscavam para mim, né? E dentro disso a gente fez um programa de necessidades que atendesse ao programa deles e buscamos então desenvolver toda a fachada com um pé direito duplo, né? Onde que a gente trabalhou uma janela que iluminasse, banhasse a sala, a cozinha integrada com o jantar, que esse jantar tivesse uma comunicação na parte dos fundos da casa, onde está a piscina, onde está um espaço integrado com churrasqueira, onde que eles fazem reuniões com os amigos, né? Então, um espaço de confraternização. Toda essa área social de cozinha, jantar, sala, ficasse numa harmonia só para festas, reuniões, encontros com os amigos e família. Na parte superior, a gente trabalhou, então, a questão da parte íntima, né? Onde que a gente trabalhou, então, o mezanino, onde que ficou o escritório, onde que o proprietário se organiza, trabalha em função que ele tem. Aí nós fizemos a parte dos quartos, que atendesse os 2 filhos, né? Cada um com o seu. O casal teve uma suíte com closet, né? Então todos os ambientes foram bem trabalhados e distribuídos para atender esse programa de necessidades. A gente teve, assim, na hora dos acabamentos, né? Desse projeto, onde que a gente gerenciou, o escritório gerenciou esse acompanhamento do trabalho, acabamos fazendo uma seleção de cores que o cliente chegou para mim e disse: Camila, eu quero que a casa fique uma coisa mais neutra, né? Ele optou por um piso, eu e ele participamos junto da escolha dos materiais, né? Ficou bem interessante que toda a casa teve uma uniformidade no piso, a gente trabalhou tudo com piso cinza, depois trabalhamos com todas as superfícies de paredes e brancas para atender uma iluminação tanto natural e artificial que foi desenvolvida depois lá pelo escritório. Então ficou bem interessante, né? Ele conseguiu agregar móveis depois em tons pretos, em objetos de decoração preto. E então essa ficou uma decoração básica para ele fazer, né? E ficou contemporânea do jeito que ele queria, que o casal queria pro seu projeto, pra sua casa.
Para conseguir trabalhar esse projeto luminotécnico, foi feito um detalhamento em todo o rebaixo de gesso? Foi feito esse trabalho? Exatamente. Lá foi principalmente em função de toda a parte estrutural da casa, que, né, em função da questão que a gente tem a parte superior, então vigas ficaram à mostra. Então a gente trabalhou um pé direito no primeiro piso, de uns 3 metros, para esconder a parte de vigas e instalações. E sim, fizemos um trabalho de forro de gesso, acartonado, e ali a gente trabalhou sancas, trabalhamos iluminação de destaque com embutidos, iluminação geral na cozinha para atender bacana essa área de iluminação da cozinha que é preciso, e também pontuar com alguns pendentes na área de bancada, de café da manhã, né? Então toda essa área foi bem trabalhada no escritório, a gente participou das seleções com o cliente, não só da parte social, mas também de toda a casa. Então a gente trabalhou, na residência ao todo ele trabalhou um pouco menos, mas assim, o social ele queria dar um destaque um pouquinho maior. E falando do visual externo da casa, o pórtico de entrada, né, a fachada realmente. A fachada ela considero bem imponente, né, porque a gente fez um pórtico em torno de uns 5,40 metros, foram revestidos de pedra arenito amarela, né, e aí a gente revestiu todo esse pórtico, fizemos uma iluminação de destaque também para valorizar essa textura desse revestimento. Posterior a gente tem a porta também de medidas consideráveis, que a gente usou uma porta de 1,60 m por 3 metros de altura, uma porta pivotante, que deu um certo trabalho para o executor desenvolver, fazer do jeito que eu havia detalhado para esse projeto. Então, foram coisas que a gente acabou insistindo bastante com os executores para tentar fazer do jeito que a gente tinha idealizado no escritório, do jeito que a gente apresentou para o proprietário, para a gente ficar um trabalho de como ficou uma dimensão da casa, assim, de fachada imponente que ele queria. Bom, o vidro não é presente somente nas grandes aberturas, ele também foi utilizado na arquitetura. A gente também acabou usando na arquitetura, a gente acabou usando como peitoris do mezanino, para proteção do mezanino, e nas sacadas, tanto da fachada frontal, da posterior, a gente trabalhou com vidros temperados em color, que daí foram feitos com pistões metálicos cromados para segurar. Então, acabando dando uma ornamentação na fachada também, né? Isso foi uma ideia que eu trouxe para o cliente meio que resistiu de início, mas a gente, como arquiteto, que a gente vai convencendo o cliente, né? Então essa foi a ideia, o cliente acatou e ficou bem bacana o resultado, depois ele gostou bastante, ficou bem contemporâneo do jeito que ele pediu. Bom, Camila, esse projeto a gente pode conferir no Elite Design, já é a tua 4ª participação, e eu quero saber de ti como é que tem sido esse relacionamento entre profissional e publicação. Olha, fazer o Elite Design, para mim, é uma participação do escritório, é uma realização de mostrar o trabalho de uma forma que fique gravada, né? Para sempre poder mostrar um portfólio para os meus clientes, eu que sou aqui do Vale dos Sinos, né? Então, fica um pouco difícil de estar presente em eventos de arquitetura da capital que existe. Então, no Elite encontrei esse meio de comunicação, de estar presente, né? De estar me relacionando com o público, de mostrar que aqui no Vale dos Sinos temos profissionais que participam também do Elite. Eu me considero uma profissional que estou aí pela 4ª vez, né? Participei em 2013. Então, quando eu chego com os livros para mostrar numa reunião ou mostrar para um portfólio de um cliente, a gente nota que o cliente, a gente tem uma certa presença e a gente consegue mostrar a credibilidade do trabalho para o cliente. Então, é uma forma de que o cliente diz, não, essa profissional tem condições de fazer o meu trabalho, é essa profissional que eu quero que faça o meu trabalho. Então, e o cliente também que recebeu o livro, né, depois de que a gente executou, publicou esse livro, o cliente, nossa, é um álbum da casa dele. Então, aqueles que a gente fez o registro e publicou, eles se sentem maravilhados, eles dizem, nossa, valeu muito mais a pena de ter te contratado, porque tu, além de ter feito o nosso trabalho, tu publicou, deixou eterno isso pra gente como uma lembrança. Então isso é legal, esse relacionamento tanto de futuros trabalhos como trabalhos que a gente prestou e deixou marcado pro cliente. Então isso pra mim é interessante também.
Vamos ver, porque eu percebi, a gente vai poder conferir o teu trabalho agora no Elite Design 9. Com certeza, com certeza. A minha 5ª participação para o livro, espero que a gente esteja presente, da minha parte do escritório, com certeza, eu quero estar. Agora vamos tentar deixar os trabalhos encaminhados para estar presente no livro no final do ano. Bom, boa sorte então e mais sucesso, Camila. Muito obrigada. Obrigada por vir para Novo Hamburgo e a gente aqui poder contar um pouco desse projeto. Transit Arquitetura. Patrocínio. Gobi Novelli. Todeschini. Macrovision. Império Persa Home Design. Bedding Store. Revestimenta e Elite Design.